Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Devido ao problema que a gente teve, na nossa aula, eu tive a ideia de fazer um vídeo, dando uma exemplificada, e uma resumida da nossa aula de terça-feira passada. Então, na aula de terça-feira passada, a gente trabalhou sobre lei dos senos e cossenos, tá? Como é que é isso? Lei dos senos e lei dos cossenos. Como é que a gente vai fazer isso, Como é que a gente trabalha a lei dos senos e a lei dos cossenos? É muito simples. A lei dos senos, lei dos senos, a gente tem que ter pelo menos dois ângulos para a gente trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo ABC, Lembrando que eu tenho um vértice A, eu tenho um ângulo A. Eu tenho um vértice B, eu tenho um ângulo B. Tenho um vértice C, tenho um ângulo C. E o que é oposto a cada ângulo ou cada vértice é o seu lado. O lado a gente coloca com letrinha minúscula, tá? Então, a relação para ser lei dos senos vai ter que ser o seguinte: o lado A está para o ângulo, caso A, só que a gente vai trabalhar o seno de A. Como a gente está trabalhando a lei dos senos, o seno de A. Assim como B está para seno de B. Lembrando que é seno do ângulo B, tá? Não é uma medida qualquer. E o lado C está para o seno do ângulo C. Seno do ângulo C. Então, assim, a lei dos senos, ela é basicamente isso. A gente vai trabalhar em cima de cada medida. Vou colocar só um exemplozinho aqui, tá? Só pra gente seguir. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 60, por exemplo. Aí vou colocar X e aqui eu vou colocar 10. Beleza. A gente tem que lembrar do ciclo trigonométrico, Aqui são os valores em relação ao cosseno e aqui os valores em relação a seno. Primeiro quadrante, a gente vai ter de 0 a 90 graus. Segundo quadrante, a gente vai ter de 90 a 180, no caso de 91 a 180. Terceiro, 181 a 270. 271 a 360. Lembrando, dos raios unitários, em relação ao seu quadrante. E aqui a gente tem de 90, a gente tem que trabalhar o seno de 90, porque está oposto a 90 graus. Só que lembrando do par ordenado de 90 graus, a gente tem cosseno 0 e seno 1. Agora a gente vai substituir nessa brincadeira. X sobre seno de 30. Tem que gravar o que é seno, o que é cosseno de cada tangente de cada ângulo, tá? E aqui seria 10 sobre seno de 90. Só que seno de 90 a gente já sabe que vale 1. Então aqui vai ficar x sobre meio. Meio é o seno de 30, assim como 10 sobre 1, que é 10, Então aqui eu vou multiplicar cruzado. X é igual a meio vezes 10. Lembrando que isso aqui é como se fosse uma fração, A gente coloca um denominador, multiplico, x é igual a 10 meios. 10 meios é igual a 5. Tá? Esse aí foi só um valor simbólico para a gente resolver, tá? Agora a gente vai para a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é um
pouquinho mais complicada. Não é tão complicada, mas é um pouquinho. A gente vai trabalhar, vou mostrar aqui três figuras, né? Que eu vou chamar de alfa, né? Um ângulo. Esse cara aqui eu vou chamar de beta. E esse outro cara aqui, vou chamar de teta. Aqui eu vou falar que é A, aqui B, C. A, B, C. A, B, C. Lembrando da lei dos senos, né? O que é oposto ao vértice também são os segmentos. Aqui eu tenho Azinho, aqui eu tenho Bzinho e Czinho. Azinho, Bzinho, Czinho. Azinho, Bzinho, Czinho. Todos eles na mesma direção, oposto sempre ao vértice. A relação da lei dos cossenos é o seguinte: o que está oposto ao ângulo, né, nesse caso aqui é o ângulo alfa, vai estar antes da igualdade. Então eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes cosseno de alfa. Ou seja, a gente vai trabalhar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos o dobro do produto desses dois aqui, ó. 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo em questão. Tá? Esse daqui eu vou colocar embaixo, tá? Para poder não ficar muito embolado. O que está oposto ao ângulo aqui é o B agora, ó. Então tem que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes AC vezes cosseno de beta. Tá? Lembrando que o que está oposto ao beta é o B. Gente, esse aqui é só um exemplo, tá? Independente se o que está oposto ao ângulo é valor numérico ou valor literal, não tem o menor problema. O que vai estar na igualdade, antes da igualdade, é sempre o que está oposto ao ângulo. Se ele vai ter já a medida, se a gente vai ter que descobrir, isso aí é a questão que vai nos dizer. Tá bom? Outra aqui. Oposto ao ângulo, agora quem está é o C. Então, Czinho é igual, Czinho ao quadrado, né? É igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos 2 vezes A vezes B. Vezes C não, vezes B vezes cosseno de teta. Então, gente, a gente sempre vai ter essas relações, tá? Sempre vai ser o que está oposto ao ângulo antes da igualdade igual a os outros dois segmentos ao quadrado, né? Como é que fosse o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes o produto desses caras aqui, ó. Se vocês observarem, ó, sempre vai ser igualzinho, ó. AC, AC, AB, AB. Então, para a gente trabalhar a lei dos cossenos, a gente tem que ter apenas um ângulo. Lei dos senos, no mínimo dois ângulos. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa aí, só falar comigo. Tá bom? Boa semana, gente.